Bom dia a todos. Na aula de hoje, iremos falar sobre a evolução de máquinas multiníveis, que é a continuação do assunto passado. Para colocar as máquinas multiníveis em certa perspectiva, examinaremos rapidamente seu desenvolvimento histórico, mostrando como o número e a natureza dos níveis evoluíram com o passar dos anos. Foi o que nós estudamos, os níveis das máquinas, né? Programas escritos em uma verdadeira linguagem de máquina, que é o nível 1 de um computador, pode ser executado diretamente pelo circuito eletrônico, que é o nível 0 do computador, sem qualquer interpretador ou tradutor interveniente. Então, sem precisar de qualquer interpretador ou tradutor, não é? Esses circuitos eletrônicos, junto com a memória e dispositivos de entrada e saída, formam o hardware do computador. Este consiste em objetos tangíveis, no caso que possa se tocar, circuito integrado, placas de circuito impresso, cabos, fontes de alimentação, memórias e impressoras em vez de ideias abstratas, que no caso seriam algoritmos ou instruções. Por outro lado, o software ele consiste em algoritmos, que são as instruções detalhadas que dizem como o computador deve fazer alguma coisa, né? Vamos supor, calcule π vezes alguma coisa, eu quero saber a área quadrada, então você representa esses cálculos, né, através das instruções do computador. Isto é, né, então, essas instruções são os programas. Então, todos os programas, ele contém instruções dizendo passo a passo o que é que se deve fazer, ou então o que fazer caso alguém faça uma coisa ou outra. Então, todos os passos estão devidamente representados, né, nessas instruções. Eles podem ser armazenados em disco rígido HD, em CD-ROM ou em outros meios como pendrive. É, ou até na própria nuvem, né? A gente não tem ele diretamente, mas ele está em um disco rígido em outro local. Mas a essência do software é o conjunto de instruções que compõem os programas, e não o meio físico no qual estão gravados. Então, independente de onde ele esteja armazenado, se ele for pendrive, se ele for CD ou um disquete para quem é mais antigo, né? Ele não diferencia o conjunto de instruções, porque o programa, o que ele é de fato, são as instruções que estão determinadas nele. Se for um sistema comercial de frente de caixa, são as instruções que fazem a busca no banco de dados referente ao produto e ao preço, é a instrução que faz a impressão de uma nota fiscal, seria isso. Nos primeiros computadores, a fronteira entre hardware e software era nítida. Com o passar do tempo, no entanto, essa fronteira ficou bastante indistinta, né? Praticamente difícil de diferenciar, principalmente por causa da adição, remoção e fusão de níveis à medida que os computadores evoluíam. Então vocês viram diversos níveis, o 0, o 1, o 2, o 3, que é o de sistema operacional, o 4, o nível 5. Hoje, muitas vezes, é muito difícil de distingui-la, segundo Vahid em seu livro em 2003. Qualquer operação executada por software também pode ser embutida diretamente no hardware. Então, o que quer dizer isso, né? Tudo que você pode fazer, vamos supor, se você faz um, um sistema... Vamos pensar no sistema simples, né? De frente de caixa, apenas de busca, né? Você pode estar embutindo ele diretamente nos componentes de hardware, sem precisar estar criando uma aplicação, né, de forma como se programa, através das instruções de uma linguagem de programação de alto nível, você pode estar colocando ele através de hardware, de peças físicas que vão fazer aquela função. De preferência, né, após ela ter sido suficientemente bem entendida. Por que isso? Porque se ela não foi bem entendida, se os requisitos mudarem, se você colocar ele diretamente no hardware, fica difícil de mudar. Já quando você tem essas instruções no software, basta o programador modificar apenas algumas linhas, ou algumas centenas de linhas também, e o programa está mudado, o erro está corrigido. Se mudar uma regra de negócio, vamos supor que eu tenho diretamente no hardware, e lá tem informado que eu tenho que cobrar uma certa porcentagem de um determinado item. Se essa regra de negócio for mudar, vamos supor, era 30% que eu tinha que calcular sobre aquele determinado valor e agora aumentou para 40%. No hardware eu não posso fazer isso de forma fácil. Eu teria que
verificar os componentes que fazem isso e estar removendo os componentes. E no hardware, não, você só muda um, um simples número de 30 para 40 e você já muda a regra de negócio. Como observou Caro Penetra, hardware é apenas software petrificado, né? Então, o hardware é um software que não se muda. Claro que o contrário também é verdadeiro, né? Que o, o software seria um hardware que pode ser mutável. Qualquer instrução executada em hardware também pode ser simulada em software, como você já deve ter visto, as máquinas virtuais, como eu mostrei em outras aulas, é que eu posso estar simulando um sistema Android. Então, eu simulo todo o hardware do celular e rodo o sistema do celular no meu computador. A decisão de colocar certas funções em hardware e outras em softwares é baseada em fatores como custo, velocidade, confiabilidade e frequência de mudanças esperadas. Isso você pode ver em indústrias, né? Geralmente as indústrias, os maquinários que exigem uma questão de velocidade, uma confiabilidade, né? Vamos supor, um reator nuclear. Os componentes que estão nele não pode estar em um simples software, né? Uma boa parte dele está no hardware para que não haja intervenção de pessoas, né, em algo que exige uma certa segurança. Porque imagina aí, está em um software, alguém muda esse software e o reator nuclear explode, né? Então seria algo muito perigoso. Existem poucas regras rigorosas e imutáveis para determinar que X, que uma aplicação X ou instrução X deva ser instalada no hardware e uma instrução ou programa deva ser programada explicitamente como se programa um software normal, né, em linguagem de alto nível. Essas decisões mudam com as tendências econômicas, com a demanda e com a utilização de computadores. Agora vamos falar sobre a invenção da microprogramação. São um dos níveis. Os primeiros computadores digitais, na época de 1940, tinham apenas dois níveis, o nível ISA, no qual era feita toda a programação, e o nível lógico digital, que executava esses programas. Os circuitos do nível lógico digital eram complicados e difíceis de entender e de montar e não confiáveis. Por que eles não eram confiáveis? Pelo grau de dificuldade, né? Você entender geralmente aqueles números ali. Hoje em dia você já erra em uma linguagem de alto nível. Imagina em uma linguagem ou está utilizando um cartão perfurado que você, toda vez que você modificava um programa, você tinha que estar compilando ele, demorava, e aquilo ali demorava horas ou até dias e você não conseguia corrigir o erro e o programa ficava parado. Em 1951, Maurice Wilkes, pesquisador da Universidade de Cambridge, sugeriu projetar um computador de 3 níveis para simplificar de maneira drástica o hardware e assim reduzir o número de válvulas, que são poucos confiáveis, porque quando queimava uma válvula, né, determinada função parava de funcionar, as válvulas necessárias, né? Essa máquina deveria ter um interpretador imutável, que quer dizer que não se pode mudar, que seria o microprograma, cuja função fosse executar programas de níveis ISA por interpretação, como agora o hardware só teria de executar microprogramas que tinham um conjunto limitado de instruções, em vez de programas de nível ISA, que são os conjuntos de instruções que eram muito maiores. Então, seria necessário um número menor de circuitos eletrônicos. Então, através desse novo conjunto de instrução, você conseguiu remover do hardware um monte de instruções que já existiam e se colocou instruções genéricas, instruções que poderiam servir para todo tipo de função, né? Você colocar uma função if, um while, condição, colocar tipo, tipagem, né? Esse tipo de coisa, através de um software, sem estar colocando diretamente no hardware. Então, imagina aí se um programa que a gente tivesse que comprar, eu quero um Word, a gente tivesse que comprar um computador específico com Word, isso seria altamente caro, né? E também seria altamente difícil de programar. Imagina aí, você, vamos supor, se algum de vocês quiserem ser programador, né, ou já são, ou projetam sites, imagina aí, se você faz um sistema, e se para fazer aquele sistema você tivesse que fazer diretamente no hardware, seria difícil para você, fazer aquilo também seria custoso
para alguém comprar, né, um computador específico com aquele programa. Continuando ainda, né, sobre essa questão, uma vez que na época os circuitos eletrônicos eram compostos de válvulas eletrônicas, tal simplificação prometia reduzir o número de válvulas e, portanto, aumentar a confiabilidade, que seria a redução de número de falhas por dia, né? No caso do dia usado daquele computador. Poucas dessas máquinas de 3 níveis foram construídas durante a década de 1950. Outras tantas foram construídas durante a década de 1960, em torno de 1970. A ideia de interpretar o nível ISA por um microprograma, em vez de diretamente por meio de eletrônicos, era dominante. Todas as principais máquinas da época a usavam, né? Então, na década de 1960 e 1970, começou a se adotar esse outro nível, né, que foi o nível ISA, que é interpretado por um microprograma, que isso facilitava em você construir um software sem estar precisando gravar aquele software diretamente no hardware. Agora, a invenção do sistema operacional, que no caso é o terceiro nível. Naqueles primeiros anos, grande parte dos computadores era acessível a todos. No caso, quando se fala acessível a todos, não quer dizer que todas as pessoas tinham condições de comprar ou que todas as pessoas poderiam usar. O que era acessível a todos é que uma empresa comprava um computador e todos os funcionários daquela empresa, se tivesse 100, 200 funcionários, aqueles funcionários iriam acessar aquele computador. Então as pessoas marcavam um horário para poder estar utilizando ele, né? O que significa, né? O que significa que o programador tinha que operar a máquina pessoalmente. Então não bastava apenas os usuários comuns do computador do dia a dia chegar e fazer uma atualização, ou pegar um CD, ou chegar em um site e baixar o programa. O próprio programador, a própria pessoa que criou, né, o aplicativo, o programa específico para aquele computador, ele tinha que chegar na máquina, operar a máquina, instalar, testar. Então, ao lado de cada máquina havia uma planilha de utilização, né? Um programador que quisesse executar um programa assinava a planilha e reservava um período de tempo, digamos, quarta-feira, das 3 às 5 da manhã. Muitos programadores, né? Por que isso? Porque muitos programadores gostavam de trabalhar quando a sala onde a máquina estava instalada ficava tranquila. Quando chegava seu horário, o programador se dirigia à sala da máquina com um pacote de cartões perfurados de 80 colunas, um meio primitivo de entrada de dados, né? Então, os dados de um computador não eram entrados com um teclado, com um mouse, ou através de uma foto ou um som, né? Ele tinha um cartão que era perfurado, que esses cartões eram colocados na máquina e a máquina lia a entrada de dados. Em uma das mãos, o programador tinha um cartão perfurado e na outra um lápis bem apontado para estar fazendo as anotações. Ao chegar à sala do computador, ele gentilmente levava até a porta o programador que lá antes estava dele e tomava posse da máquina, né? Então, quando tinha um outro programador, outra pessoa, em um determinado horário que você já tinha marcado, né, reservado, a pessoa que chegava, ela chegava e tirava outra pessoa da sala, porque aquele horário agora era exclusivo dela, né, independente da outra pessoa ter terminado a operação ou não. Então, se quisesse executar um programa em Fortran, que era uma linguagem da época, né, o programador deveria seguir as seguintes etapas. Ele se dirigia ao armário onde era mantida a biblioteca de programas. A biblioteca de programas praticamente era uma biblioteca como conhecemos a biblioteca de livro, né? Tinha os armários. Ele retirava o grande maço verde rotulado com compilador Fortran, colocava na leitura de cartões e apertava o botão Start na máquina. Segundo passo, então, ele colocava seu programa Fortran na leitura de cartões e apertava o botão Continue. O programa era lido pela máquina. Então, quando o computador parava, ele lia o programa Fortran em um segundo momento. Embora alguns compiladores exigissem apenas uma passagem pela entrada, muitos demandavam de 2 ou mais passagens. Para cada passagem, era preciso ler um grande massa de cartões. Então, os cartões quem determinava as entradas de dados, né? Aqueles furos que
existem nos cartões perfurados. Eu vou depois colocar um vídeo para você de como é que funciona isso, né? De como é que funcionavam essas coisas e esses cartões. Cada furo determinava um dado, né? Então, como se fosse o binário, né? O 0 e 1. O conjunto daquilo representa uma palavra, ou representa um número, ou representa uma função. Por fim, a tradução se aproximava da conclusão. Era comum o programador ficar nervoso perto do fim. Por quê? Porque se o compilador encontrasse um erro no programa, ele teria que corrigir e começar todo o processo novamente. Então, quando o programador errava alguma coisa, né, se esquecesse o que hoje em dia seria um ponto e vírgula, que o ponto e vírgula você quebra um programa todinho, ele teria que iniciar todo o processo novamente, de pegar os cartões, né, que servem como compilador e os cartões dos dados e colocar todo na máquina e fazer todo o processo. Então, se não houvesse nenhum erro, o compilador perfurava os cartões, os novos cartões, e o programa era traduzido para a linguagem de máquina. Então, o que é que determinava o programa, de onde ele estava, os dados, eram esses cartões. Então, no caso, né, o programador, ele colocava o programa em linguagem de máquina, na leitura de cartões, junto com o maço da biblioteca de subrotinas, e lia ambos, né? Então, todos os programas, eles tinham os maços que determinavam, vamos supor, um programa que vai fazer um cálculo balístico, um programa que vai fazer um cálculo estatístico, um programa que vai, não sei, fazer um backup, né? Mas acho que nessa época não se fazia backup assim, dessa forma, né? Através de um programa. Mas seria basicamente isso. Se eu quisesse rodar um Word, se existisse o Word na época, eu teria que puxar os cartões dentro de um armário ou gaveta referente ao Word e colocar nesse programa, nesse compilador do Fortran, e ele ia rodar. Então, depois desses passos, né, da, do programador colocar na máquina de leitura de cartões o maço da biblioteca de subrotina, o programa começava a executar. Quase sempre não funcionava e parava de repente no meio, em geral, né? Então, no meio, era comum o programa ele parar de funcionar, né? Você, às vezes, só sabia que o programa não estava funcionando quando já tivesse até bem depois do meio, quase no final, né? O que demandava muito tempo dos programadores, consumia recursos. Então, em geral, o programador mexia um pouco mais nas chaves de controle, que além dos cartões perfurados, existiam as chaves de controle referente a voltagens e tudo isso, né? Porque computador ele passa energia, né? Tudo isso pode estar mudando. Antigamente, isso era mais visível até nas placas-mães, que quando você ia fazer uma configuração em uma placa e quisesse mudar a velocidade do computador, quisesse trocar de um processador, quando era possível trocar, você teria que mexer em uma chave, em um circuito na placa-mãe, para poder estar setando qual era aquele hardware que era escolhido, né? Então o programador mexia um pouco nessas chaves de controle e observava as luzes do console, né, que seria o painel, durante alguns instantes. Se tivesse sorte, ele conseguiria descobrir qual era o problema e corrigir o erro, né? Geralmente isso quando se tem um manual bem documentado. Em seguida, voltava ao armário, onde estava guardado o grande e verde compilador do Fortran, e começava tudo de novo. Se não tivesse tanta sorte, imprimia o conteúdo que tivesse na memória, que é conhecido como dump de memória, e levava para casa para estudar. Então, o trabalho do programador, antigamente, eu creio que era muito mais trabalhoso do que antes, né? Porque o programador ele não tinha um computador desse para estar fazendo os testes em casa. Ele fazia uma simulação, tudo escrito. Ele, quando queria escrever um programa, ele fazia tudo escrito no papel, no caderno, e ele só poderia testar quando tivesse de novo no trabalho e tivesse aquele horário disponível do computador para poder estar fazendo esse teste. Esse procedimento, com pequenas variações, foi normal em muitos centros de computação durante anos. Ele forçava os programadores a aprender como operar a máquina e o que fazer quando ela parava, o que acontecia com frequência, né? A máquina costumava ficar ociosa enquanto as pessoas carregavam cartões
pela sala fora ou coçava a cabeça tentando descobrir por que seus programas não estavam funcionando adequadamente. Por volta de 1960, as pessoas tentaram reduzir o desperdício de tempo automatizando o trabalho do operador. Um programa denominado Sistema Operacional era mantido no computador o tempo todo. O programador produzia certos cartões de controle junto com o programa, que era lido e executado pelo sistema operacional. Então, é, com esse nível novo, que foi o terceiro nível, né, sistema operacional, já ficou mais fácil, né, porque já tinha rotinas e funções pré-preparadas para com o programador apenas estar fazendo pequenas modificações. Então, a figura 1.3, que é que eu vou mostrar, ela vai apresentar como é que funciona, né, esse serviço conhecido como Job, para um dos primeiros sistemas operacionais de ampla utilização, que foi o Fortran Monitor System, em um computador chamado IBM 709. Aqui era como funcionava, né? Tem aqui o job, o nome do job, a numeração, que seria o trabalho, o serviço que você quer executar, se fosse um serviço, vamos supor, de um cálculo específico. Aí você rodaria, né, essas funções check, rodaria o compilador do Fortran, aí o programa do Fortran seria executado, aí você entraria com os cartões com a entrada dos dados e por fim terminaria aquela função, né? Um serviço, um programa não ficava disponível o tempo todo, né? Era só por um período de tempo até você terminar de executar ele. Então, o sistema operacional lia o cartão Job e usava as informações contidas nele para fins de contabilidade, no caso, né? Aquele cartão que estava lá. O asterisco era usado para identificar o cartão de controle, para que eles não fossem confundidos com cartões de programas e de dados. Depois, o sistema lia o cartão Fortran, que era uma instrução para carregar o compilador Fortran, a partir de uma fita magnética, né? Então, o programa era lido para a máquina, que compilava o programa Fortran. Quando o compilador terminava, ele devolvia o controle ao sistema operacional, que então lia o cartão data. Isso era a instrução para executar o programa traduzido, usando como dados os cartões que vinham após o cartão data, que continham essas instruções, né? Então, após o cartão data, você executava as instruções que você queria, as instruções não, né? As entradas de dados que seriam calculadas. Embora o sistema operacional fosse projetado para automatizar o trabalho do operador, daí seu nome Job, né? Que Job é trabalho, foi também o primeiro passo para o desenvolvimento de uma nova máquina virtual. O cartão Fortran podia ser considerado uma instrução virtual, que seria um compilador de programa. De modo semelhante ao cartão data, podia ser considerado uma instrução virtual, que seria a execução do programa. Um nível que contivesse apenas duas instruções não era lá grande nível, né? Mas já era o começo. Então, antigamente, é, dois, três níveis, né? No caso, como esse, né? Um terceiro nível, já para a época já era um grande avanço, né? Hoje em dia está tudo bem facilitado, mas antigamente não. Nos anos seguintes, os sistemas operacionais tornaram-se cada vez mais sofisticados. Novas instruções, facilidades e características foram adicionadas ao nível ISA, até que ele começou a aparecer um novo nível. Algumas das instruções desse novo nível eram idênticas à do nível ISA, mas outras, em particulares, as de entrada e saída, eram completamente diferentes. As novas instruções começaram a ficar conhecidas como macros de sistema operacional ou chamadas do supervisor. Agora, o termo que temos hoje em dia é o de chamada de sistema. Quando vocês estiverem na aula de sistema operacional, vocês vão estudar muito isso de chamada de sistema, né? Os sistemas operacionais têm as chamadas dele, uma chamada referente a fechar um programa, a chamada referente a acessar um certo bloco de uma memória, entre diversas outras chamadas. Sistemas operacionais também se desenvolveram, deixa eu beber uma aguinha aqui que já estou ficando com a boca seca. Os sistemas operacionais também se desenvolveram de outras maneiras. Os primeiros liam massas de cartões e imprimiam a saída na impressora de linha. Essa era a organização conhecida como sistema BAT, que é o sistema sequencial, né? Então, em geral, havia uma espera de horas
entre o momento que o programa entrava na máquina e o horário em que o resultado ficava pronto. Era difícil desenvolver esses softwares nessas circunstâncias, né, com essa demora toda. No início da década de 1960, pesquisadores de Dartmouth College, do MIT, e de outros lugares desenvolveram sistemas operacionais que permitiam a vários programadores se comunicarem diretamente com o computador. Esses sistemas tinham terminais remotos conectados ao computador central por linhas telefônicas. Então, né, nessa mesma década que é, teve essa implementação desse terceiro nível, é, houve o controle, você conseguir controlar o computador a uma distância, né, através de um cabo que hoje em dia nós podemos se comunicar através de cabo de rede ou Wi-Fi, mas antigamente eram por linhas telefônicas. O computador era compartilhado por muitos usuários. Um programador podia digitar um programa e obter os resultados impressos quase imediatamente em seu escritório, na garagem de sua casa ou onde quer que o terminal estivesse localizado. Então, através de um desses terminais, né, evitou que os programadores precisassem ficar levando cartão, abrindo armário para pegar cartão de programa, isso e aquilo, ter que estar anotando ali no papel, tá demorando dias para poder corrigir um erro, né? Então, de casa mesmo, o programador já poderia criar um programa ou corrigir um programa existente. Esses sistemas eram denominados sistema de tempo compartilhado ou time sharing. Nosso interesse em sistema operacional está na parte que interpreta as instruções e características presentes no nível 3 e que não estão presentes no nível ISA. Em vez de nos aspectos de compartilhamento de tempo, embora não venhamos a destacar o fato, você sempre deve estar ciente de que os sistemas operacionais fazem mais do que apenas interpretar características adicionais ao nível ISA, né? Então, o que vimos é que na aula passada é que no nível do sistema operacional temos instruções ISA, mas que no caso essas características que foram adicionadas não são só apenas uma característica simples, né? Foram características que aperfeiçoaram o modo de estar programando o computador. Por essa razão, muitas outras instruções foram adicionadas ao microprograma. Entre eles, as mais frequentes eram a instrução para multiplicação e divisão de inteiros, instrução aritmética de ponto flutuante, que seria ponto flutuante x elevado a algum número, isso seria um ponto flutuante. Instruções para chamar e sair de procedimentos, você entrar e poder sair no programa, que não era possível, você teria que terminar. Instruções para poder acelerar o loop, como o while, como o for. Hoje em dia temos até o for each, né? E instruções para manipular cadeias de caracteres como um string ou então um char, né? Então, como é que se manipula essa cadeia de caracteres? O que é a cadeia de caracteres, primeiramente, né? Uma cadeia de caracteres é um conjunto de caracteres. Vamos supor, meu nome Paulo seria uma cadeia de caracteres. Como é que eu posso estar manipulando? Eu posso utilizar uma instrução que manipula, vamos supor, como substring, uma ação, uma função substring vai pegar determinadas letras desse meu nome, dessa cadeia de caracteres, entre diversas outras, né? Eu posso usar uma instrução que vai contar quantos caracteres eu tenho nessa cadeia de caracteres, como length, em inglês, tamanho. Além do mais, assim que os projetistas de máquinas perceberam como era difícil acrescentar novas instruções, começaram a procurar outras características para adicionar ao seu microprograma. Alguns exemplos desses acréscimos são características para acelerar cálculos que envolvessem vetores, matrizes, indexação e endereço indireto, características para permitir que os programas fossem movidos na memória após o início da execução, que é a facilidade de realocação. Hoje em dia vemos isso na realocação da memória para o HD, quando o computador tem pouca memória RAM, uma parte do seu programa, a parte que não está sendo usada naquele momento, ela vai ficar adormecida no HD e assim que solicitada, ela volta para a memória. Sistemas de interrupção que avivam o computador tão logo uma operação de entrada e saída estivesse concluída, né? Vamos supor, uma impressão que foi concluída, ele, após essa adição dessa instrução,
ele poderia informar que foi concluída ou que tivesse acontecido algum erro. A capacidade para suspender um programa e iniciar outro com um pequeno número de instrução, que é a comutação de processos, que é a troca de processos, né? Instruções especiais para processar arquivos de áudio, imagem e multimídia. E diversas outras características e facilidades também foram acrescidas ao longo dos anos, em geral, para acelerar alguma atividade particular, né? Então, até hoje, é, instruções são adicionadas, como se vocês forem ver no site da Intel mesmo, e você digitar um processador específico, aí você digita lá ARC, que acho que é arquitetura, né? Que eles se referem à arquitetura, e digitar i7 3340, i7 4560. Você pode ver que ele tem instruções que um processador executa e que outro não executa. Vamos supor, alguns processadores mais novos têm instruções que codificam e decodificam um vídeo de uma forma mais rápida. Então, se uma pessoa produz conteúdo em vídeo e precisa estar terminando aquele vídeo rápido, terminando de editar, um processador mais novo com uma instrução específica, né? Ou uma placa de vídeo que também tem instrução específica, pode estar fazendo esses cálculos de uma forma mais rápida. Depois veio a eliminação da microprogramação. Vocês vão ver o porquê, né? Os microprogramas engordaram durante os anos duradouros da microprogramação, que foram a década de 1960 e 1970, e também tendiam a ficar cada vez mais lentos à medida que se tornavam mais volumosos. Por fim, alguns pesquisadores perceberam que, eliminando o microprograma, promovendo uma drástica redução do conjunto de instruções e fazendo com que as restantes fossem executadas diretamente, né? Isto é, o controle do caminho de dados por hardware, em vez de estar no ISA, né, tá diretamente no hardware, em vez de estar como software, as máquinas poderiam ficar mais rápidas. Em certo sentido, o projeto de computador fechou um círculo completo, voltando ao modo de como era antes que o X inventasse a microprogramação. Então, né, se criou a microprogramação e depois voltou por questões de velocidade, de desempenho. Mas a roda continua girando. Por quê? Porque processadores modernos ainda contam com a microprogramação para traduzir instruções completas em microcódigo interno, que podem ser executados diretamente no hardware, que é preparado para isso, né? Mas isso hoje em dia não consome tanto desempenho, porque os programadores de hoje são inúmeras vezes mais rápidos do que o de antigamente. O objetivo dessa discussão é mostrar que a fronteira entre hardware e software é arbitrária e muda constantemente. O software de hoje pode ser o hardware de amanhã e vice-versa. Então, né, se eu tenho um programa que ele é executado em software, esse mesmo programa eu posso ter ele executado em hardware, né? Além do mais, as fronteiras entre diversos níveis também são fluidas. Do ponto de vista do programador, o modo como a instrução é implementada não é importante, exceto talvez no que se refere à sua velocidade. Uma pessoa que esteja programando no nível ISA pode usar sua instrução de multiplicar como se fosse uma instrução de hardware sem ter que se preocupar com ela ou até mesmo sem saber se ela é, na verdade, uma instrução de hardware de alguém, né? Ou software de outro alguém. Então, não interessa se ele está no hardware e no software, contanto que a pessoa utilize aquilo, né? E agora, para terminar, resumir aqui um pouquinho, né, o que é microprogramação. Microprogramação é um método alternativo para gerir os sinais de controle de maneira sistemática e ordenada e programar de forma estratégica a unidade de controle de um processador a nível de operações, as operações aritméticas, né? Uma memória de controle armazena sequências de códigos binários que disparam apropriadamente sinais de controle que executam determinadas micro-operações. O que é o microprograma? É a sequência de microinstruções cuja execução corresponde a uma instrução de máquina. Para cada instrução de máquina, há um microprograma específico que indica todas as microoperações necessárias para sua execução. Executar um microprograma, portanto, tem o mesmo efeito que executar uma instrução de máquina, né? Então, o microprograma no nível ISA, ele tem o mesmo efeito de você ter uma execução no mesmo nível do hardware. Então, não existe, né, uma distinção do que é executado em um ou o que é executado em outro.
Diferença entre microprogramação e linguagem de máquina. A linguagem de máquina também é conhecida como assembly, que significa exatamente o que está escrito, né? É, uma linguagem para a máquina. É a forma que uma CPU, um microcontrolador, utiliza para se comunicar com seus periféricos, que no caso se comunica através do binário, regida pelo microprograma. O microcódigo é uma camada de hardware em nível de instrução envolvidas na implementação da linguagem de máquina dos processadores. Reside em memória especial de alta velocidade e traduz instruções de máquina em sequências de operações a níveis do circuito, né, do circuito do hardware. O microcódigo é muitas vezes chamado de microprogramação e o microcódigo na implementação de um processador em particular é chamado de microprograma. Assim como o assembly é diferente de assembly também, que o assembly, o assembler é o compilador que converte o assembly para a linguagem de máquina. Quem quiser se aprofundar mais ou verificar um pouco mais, pode ver aqui essa referência no Stack Overflow. Espero que vocês tenham entendido o assunto, né, que foi a evolução das máquinas e seus multiníveis, e encerro por hoje.